do laser vascular, resultados e ação. Bom, doutor Luiz, a honra é toda minha de compor uma mesa, sendo mastologista, o único que não é especialista em vascular, e falar sobre a minha experiência em laser. Eu gostaria de começar a palestra dizendo que, além de pegar o gancho do Dr. Jorge, de responsabilidade que a gente tem em termos de promessas ao paciente. Ou seja, devemos não criar grandes expectativas, não nos atrever a tratar aquilo que a gente não sabe, que não tem conhecimento. Isso falo com experiência própria, por não ser vascular, e acredito que se é que a gente pode dar algum conselho, quando nós falamos de medicina estética, e eu gosto de laser, mexo com laser há muito tempo, nós devemos respeitar a especialidade dos outros colegas. Se nós temos dúvidas, devemos ser mais cautelosos ainda. Então, eu vou falar rapidamente sobre o resultado vascular e a ação do laser. Aqui é chovendo molhado, dizer que a história do laser começa lá na Guerra das Estrelas, né? Quando a gente vê aquelas... tem a ilusão das crianças com as espadas em laser, enfim. E o histórico, né? Desde 1916, e o laser foi passando por as suas evoluções, né? Então, dizer que o laser, então, é uma amplificação de luz por meio de uma estimulação e emissão de uma radiação. Essa radiação eletromagnética é uma forma básica de energia que pode exibir ondas e propriedades em partículas. Bom, as considerações básicas. Então, o laser, o princípio é definido como uma forma de fototerapia, como o Dr. Jorge já falou. Nenhum aparelho, por ser laser, é capaz de tratar todas as patologias. Por quê? Nós sabemos que o laser tem um comprimento de onda específico. Então, ele vai ser específico para cada patologia, diferente da luz pulsada. Devido ao risco de dissipação da luz do laser através dos vidros, toda abertura de sala deve ser coberta com material opaco. Recentemente, tive a honra de receber em minha clínica a doutora Audrey, que é a presidente, né, da Sociedade Brasileira de Laser, e eu estava exatamente estudando um pouco mais sobre nossos resultados, e me descobri, devido ao espaço físico, com espelho dentro da sala de laser, e ela me chamou a atenção sobre o aspecto, e eu fui pesquisar mais, e é verdade, o espelho ele reflete o laser, então você deve evitar qualquer dissipação da energia dentro da sua sala. E a luz, ela se apresenta branca ou branca-amarela, e aquilo que eu falei, por ser um laser, cada um tem o seu comprimento de onda, então ele vai tratar uma patologia. O sistema que nós usamos é o Coolglide da Shell, que é aprovado pelo FDA. Ele vai promover uma coagulação e hemostasia de lesões vasculares benignas, como telangiectasias, lagos venosos, varizes, hemangiomas e vasculites cor de vinho. O tratamento com laser, então, deve ser baseado no diagnóstico apropriado da lesão, quer dizer, nunca inicie o tratamento sem saber exatamente do que se trata, a evolução, e devem ser considerados diversos fatores de cada paciente. Então, se você desconfia que esse paciente tem uma insuficiência venosa profunda, não vai só tratando a parte estética, sem ter uma avaliação, sem ter um Doppler, para poder se conduzir melhor e até garantir, ou pelo menos dar uma expectativa de resultado para o paciente. Então, o Coolglide Laser, então, deve ser operado por um profissional qualificado e devidamente treinado. Aqui que eu me classifico, quer dizer, eu não sou vascular, mas tenho um treinamento para realizá-lo. E quando tenho dúvida, me recorro ao colega. Os parâmetros apropriados poderão variar. Sempre observe a reação tissular durante o tratamento, para evitar assim, queimaduras, bolhas, hipopigmentação, como o doutor já falou, erosões e escaras. Todos nós teremos alguma complicação nesse sentido. A gente deve sempre observar a reação do paciente logo após a aplicação, para que evite de você formar várias bolhas. Então, se você aplicou, diminua a fluência do aparelho, verifique o fototipo, reavalie o caso, para que não
ocorra grandes complicações, cicatrizes, enfim. Tá? As contraindicações, gestação e carcinoma de pele. Na história médica, o uso de medicamentos como a cutânea, aspirina, ibuprofeno, vitaminas e anticoagulantes, quer dizer, o paciente usando um anticoagulante deve ser reavaliado, deve ser conduzido de uma maneira especial. Terapia com ouro, que pode causar uma pigmentação azulada. A fotossensibilidade a drogas como tetraciclina, então deve fazer um teste na área a ser tratada. História de vitiligo, porque você pode induzir a doença pré-existente. História de herpes, então o uso de antivirais. História de coagulopatias e diabetes descompensada. História de queloides e cicatrizes hipertróficas devem ser avaliadas, porque você está trabalhando com energia, e se você tiver história de queloide, você deve realmente ter mais cautela. A presença de tatuagens e de micropigmentações com as maquiagens prolongadas, por exemplo, não deve tratar áreas embaixo de tatuagens, abaixo das tatuagens. O uso de marca-passo e desfibrilador deve ser consultado, então, o seu cardiologista para ver se pode ser feito laser vascular. Implantes ou cirurgias na área de tratamento, paciente, às vezes, com próteses de panturrilha, né, deve ser avaliado. Determinar o fototipo, como eu disse anteriormente. O consentimento pré-informado, informar os efeitos esperados e não esperados. Isso é o que eu falei no começo da palestra, ou seja, você não criar grandes expectativas, que às vezes o paciente chega com a perna completamente detonada e fala para você, vai sair tudo. Quer dizer, não prometer um resultado que você não pode garantir. Né? E, fundamentalmente, como qualquer área da medicina, a documentação fotográfica. O paciente não tinha, ou tinha previamente uma cicatriz, ou tinha previamente uma área de hiperpigmentação, você irradia, e aí depois ela vai dizer que foi do laser que você promoveu. Limpeza, então, na técnica e remoção de toda a maquiagem, cremes e etc. Remoção de pelos na área a ser tratada, principalmente em homens. Gelar a área a ser tratada, isso dá mais conforto e menos dor ao paciente. Né? Hoje a gente tem alguns aparelhos no mercado, o que nós temos no consultório é o Frido, que ele gela, resfria a menos 15, 20 graus, o que dá um conforto enorme na realização do procedimento. O uso de anestésico tópico nas áreas a serem tratadas, nos pacientes mais sensíveis. Lembrando que a maioria dos anestésicos tópicos são a base oleosa, então ele deve ser removido completamente antes do procedimento. Né? Aplicação de uma camada de gel, uma pequena camada de gel, que auxilia na mobilidade do handpiece e protege a epiderme. Então, nós temos o Nd:YAG, que é o que eu uso no consultório, com comprimento de 1064 nanômetros, cujo alvo são os cromófagos e proteínas teciduais. O laser argônico, hoje abandonado pelas grandes complicações que tiveram. Esses são alguns resultados, né? As telangiectasias faciais, vocês podem ver claramente que você tem ainda alguns vasos, né? Esse aqui são 2 seções, ainda tem alguns vasos, não prometeram um resultado excepcional, mas já é um resultado excepcional aqui. Né? Não sei se é possível ver antes e após o tratamento, quer dizer, você já tem uma resposta muito boa com um tratamento. Aqui, em hemangiomas, aqui, uma veia calibrosa infraorbitária, tomando cuidado, né? Esse caso, você pode afastar a pálpebra inferior para disparar numa área sob a parte óssea, né? Para não ter perigo de lesão de córnea. Né? Então, uma veia calibrosa, uma única seção. São detalhes mais técnicos, né? Que é um spot size de 7 milímetros, com 130 joules por centímetro quadrado. Antes e após alguns resultados de telangiectasia facial. Eu especifiquei aqui, mas na verdade tem outros pequenos vasos que acaba tratando aqui. Né? Essa área do nariz, na asa do nariz, é uma área muito comum, muito frequente o paciente procurar para tratar isso aqui.
os resultados são realmente muito bons. Outra veia calibrosa na região infraorbitária, isso incomodava o paciente e dava a ele até um aspecto meio que de olheira, e com apenas uma sessão, uma aplicação, há uma melhora excepcional. Então, a escolha do spot size é assim, isso é uma experiência que eu tenho, que eu adquiri com o tempo, aplicando, porque assim, às vezes você quer tratar áreas grandes e pega um spot size maior e começa a disparar. Lembrando que você deve escolher spot size menores para veias superficiais, pequenos hemangiomas e veias pequenas, porque você pode utilizar menor fluência, dando maior conforto em termos de dor e segurança para o paciente. E para as veias maiores e mais grossas e hemangiomas, pegar um spot size maior promove uma maior penetração. Esse é o handpiece, eu coloquei só para ilustrar. Ele vem graduado aqui com 3, 5, 7, 10 milímetros, que é a área que você vai tratar. Então, segurança e conforto, ele vai depender muito disso aqui. O uso de menores spot size para veias menores e maiores para veias mais calibrosas e maiores. O total de energia, a duração de cada pulso. Quer dizer, o aparelho ele te traz praticamente o programa completo. Você se torna um pouco mais ousado, tendo conhecimento do que você está fazendo. Evitar repetição em número de pulsos por segundo. Aqui, rapidamente, para ver nas telangiectasias, como são vasos muito finos, um spot size menor, uma fluência menor, né? E à medida que vai se tornando mais calibroso, você aumenta o spot size. Aqui você tem uma ilustração bem clara, né, de veias mais finas. Não pensar que às vezes você está usando um spot size maior, com a fluência maior, pega um vaso mais calibroso, mas não pega o superficial. Antes e depois, um resultado bastante satisfatório, né? Aqui a gente está mostrando como ele resfria a epiderme, protegendo a epiderme e pegando o vaso mais... Aqui é um vídeo. Eu tive uma infelicidade aí na hora de passar um vídeo pessoal e acabei utilizando um outro vídeo que também está meio que complicado de passar. Se você pudesse passar rapidamente. Não precisa passar tudo também, não. Só queria em disparo. Hoje eu uso o Frido, né, que é como se fosse um ar, né, um ar condicionado, um ar gelado, mas vocês podem ver aqui o desaparecimento praticamente completo dos vasos após a aplicação do laser, né. Pode passar para frente, por favor? Antes a gente usava o gelinho ou aquele rolinho de gelo, né? Mas no final das contas aquilo acaba aquecendo, com poucas passadas você já aqueceu. Resultado do antes e depois, 2 sessões. Novamente telangiectasias faciais. Agradeço a todos.